Olá, estamos aqui, eu e o Gabriel. Eu sou Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, professora da UDESC, E eu sou Gabriel Souza Coelho, doutorando em Educação pelo UDESC. para apresentar aqui na ANPAP o trabalho intitulado As Constituições Estéticas e Pedagógicas do Professor de Arte na Perspectiva Histórico-Crítica. Esse estudo, então, pretende elucidar, primeiramente, o que é uma perspectiva histórico-crítica. Para isso, é necessário dizer que partimos de uma fundamentação de cunho materialista, compreendendo a arte como uma produção humana, cuja perspectiva se constitui a partir de uma autonomia relativa. Neste caso, a arte, na nossa concepção, é uma síntese de múltiplas determinações, isto é, ela é produzida a partir da realidade social, não como cópia da realidade, mas como transfiguração, como produção do artista que está situado em um determinado contexto e a partir desse contexto é que ele produz a sua arte. Nesse caso, vislumbramos a escola como um dos únicos espaços capazes de possibilitar uma democratização do acesso à produção artística, à teoria sobre a arte e ao ensino na escola propriamente dito. Nesse caso, então, muitas das nossas crianças, principalmente aquelas que vêm das classes populares, têm na escola o único espaço de acesso à produção artística. Não há no seu cotidiano, de modo geral, experiências diferenciadas tendo contato com a arte. Porque gostar de arte, saber arte, fazer arte não é algo natural. É necessário que exista uma produção dentro do campo da arte e da cultura para que os nossos estudantes tenham acesso a essa formação. Então, deste ponto de vista, o professor é o par mais desenvolvido, isso segundo Vygotsky, capaz de ampliar a formação dos estudantes, que muitas vezes estão submersos em uma realidade confusa, chamada, no âmbito da pedagogia histórico-crítica, de uma formação no senso comum, sincrética. Já o professor, ele apresenta uma perspectiva diferenciada, porque no seu percurso formativo, ele desenvolveu conhecimento, ele estudou sobre essa determinada perspectiva. Então, ele é um sujeito que apresenta um aporte mais amplo sobre um determinado conhecimento, no nosso caso, as artes, do que o próprio aluno. Então, esse é o papel do professor, essa perspectiva de pensar o professor como o par mais desenvolvido que organiza, que planeja, que pensa o processo educacional. Nessa perspectiva mais analítica do professor, ele também se modifica no processo educacional. Então, na medida que o seu aluno aprende, o professor também qualifica a sua perspectiva de análise, ampliando a sua própria formação no processo de ensino e aprendizagem. Nessa concepção histórico-crítica, nós também partimos do conceito de humanização, para compreendermos que os sujeitos não nascem humanos no sentido de como nós nos constituímos, com hábitos culturais, com determinados comportamentos, com formas de interagir no contexto da sociedade, da vida em grupo, da atuação em cultura. Então, todo esse aprendizado, ele se constitui na cultura. O jeito que nós caminhamos, a forma que nós interagimos, os nossos gostos, tudo isso é produzido no contexto da cultura. E a escola, então, ela desenvolve um papel importante nesse contexto. Este processo, então, pedagógico, ele não é natural. Ele precisa ser problematizado. E, evidentemente, a escola é um espaço privilegiado, repleto de contradições que precisam também ser problematizadas, como a própria sociedade, porque a escola é fruto da sociedade. E, deste modo, então, nós precisamos ter um projeto de ensino de arte para disputá-lo dentro da sociedade e dentro da escola, numa perspectiva materialista, que é a perspectiva que nós desenvolvemos. Prosseguirei nossa exposição explorando duas categorias marxianas: a humanização dos sentidos e a formação omnilateral. Nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, Marx estabelece que os sentidos humanos eles são como produtos, como outros produtos quaisquer, fabricados pela mão humana. Então, dessa maneira, eles são resultado da objetivação humana.
num processo em que o sujeito artista coloca a sua humanidade dentro do objeto, que no caso é a obra de arte. Marx então vai desenvolver a ideia de formação dos sentidos no sentido de humanizá-los, ou seja, de construir a humanidade dentro dos 5 órgãos dos sentidos. É nesse contexto que Marx vai afirmar que um ouvido musical é diferente de um ouvido rude, um ouvido não humano, e o mesmo vale para os outros 4 sentidos. O ensino da arte, então, assume para si esse locus de formação, de humanização desses 5 sentidos, no qual os sujeitos, que serão o público da obra, eles se objetivarão por meio dos seus sentidos, esses sentidos que vão perceber a obra de arte, que também é uma objetivação fruto do trabalho do artista. O que nós temos então é a comunicação entre a humanidade do artista na obra com a humanidade do espectador nos seus órgãos dos sentidos. A segunda categoria abordada então é a da formação omnilateral. Esse termo pode ser desdobrado etimologicamente em 2 seções. Omni, que significa tudo ou todos, e lateral, que tem a ver com lados ou facetas. No original alemão, Marx vai usar a palavra allseitig, que traz essa mesma conotação. E o que isso quer dizer com uma formação omnilateral? Trata-se de uma formação completa, uma formação que passaria por todas as faces da existência do sujeito, e não de uma forma de educação específica. O sentido seria de uma formação completa que vai para além de meramente os saberes intelectuais, mas que vai contemplar também os saberes de ordem manual e mesmo a educação física. Nós questionamos, por exemplo, quais são os saberes do professor de arte que vão para além dos saberes pedagógicos. Por exemplo, quanto o professor de arte domina dos procedimentos que ocorrem no circuito da arte? O quanto dominam do trabalho, do ofício, do curador, do montador e, por que não, do próprio artista? Nós defendemos, então, a busca, a perseguição por uma formação unilateral dos nossos colegas de trabalho, de ofício, os professores de arte, para que se apossem desses saberes que também são saberes historicamente construídos da sua área de conhecimento, que é a arte. Encaminhando-nos, então, para o fechamento da nossa comunicação, nós dividimos as nossas considerações finais em 3 pontos principais. No primeiro, nós relembramos que é importante termos clareza de nossas concepções de arte e de aprendizagem. Isso significa dizer que pensarmos a melhor maneira possível de transmitir os conhecimentos da nossa área de conhecimento envolve entender primeiro quem é esse sujeito destinatário de tais conhecimentos e quais são as formas mais adequadas e sofisticadas para que esse estudante possa se comunicar com o conhecimento que irá receber. No segundo ponto, nós defendemos, numa perspectiva gramsciana, que os professores são sujeitos intelectuais. Nós, professores, não devemos ser a ponta de um processo, não devemos estar apartados desse processo que é a construção de conhecimento, a construção e socialização desse conhecimento. Nós, professores, somos intelectuais e, como tanto, devemos nos portar, tanto dentro de sala de aula, quanto perante as políticas curriculares, na recepção e na construção delas. Por último, nós devemos assumir a missão de alargar as fronteiras da realidade concreta dos educandos. Nossa missão dentro da escola não é reiterar aquilo que o estudante já sabe e permanecer num contexto social raso. Nossa missão é mostrar que nossos estudantes são cidadãos do mundo, que esse mundo, que esse território social, que chamamos de planeta, lhes pertence na sua totalidade, não apenas em partes recortadas. E fazer isso dentro do contexto do ensino da arte e da cultura de forma mais geral vai ao encontro da ideia de humanizar os sentidos, de entender que a produção cultural de outros países, de outros continentes, de outras épocas e de outros recortes sociais também pertence às alunas e alunos da nossa escola, por mais periférica, por mais distante de aparatos culturais que esteja. Nós devemos trazer esse universo para dentro da nossa sala de aula para que o estudante sinta o pertencimento a essa cultura construída e possa ir em busca dela futuramente com as suas próprias pernas.
Esta foi a nossa comunicação. Obrigado pela atenção de vocês.